você não conseguir, quer se você não perguntar. conseguir apresentar tudo, a gente marca outro dia, você pode Sim, porque é vir, bem fica à extenso, vontade. né? E Sim. aí, se o irmão ali que tá do lado quiser perguntar antes de eu começar, o irmão, é bicho alguma coisa? Acho que é bicho. O bicho-papão. É, Só falar outra palavra que você falou, é igualitarista e... igualitarismo versus complementarismo, Ah, tá? beleza. Quer É as duas comentar, vertentes. Fábio? Parece que o marido dela tá na live em algum lugar aí, tá? Tá, Na sim. rolagem. Ele tá. Ah, não. Edevaldo Moraes. Sobe ele pra fazer pergunta, pra pegar Ele um tá couro trabalhando. mais tarde. Ele fica só Ele vai, ouvindo, ele né? vai ouvir, anotar no É, tá caderninho, depois trabalhando, ele vai mas atrás de cada um. só se fosse horário de almoço, de Eu, janta, né? Que ele poderia ô, parar. Aline, eu vou ouvir, aí eu vou anotando as heresias pra me Anota. bater depois. Tá bom, Anota, se irmão, não que for daí você me heresia, vai ter que refuta. começar a defender também, hein? Então Só vamos diga, lá. Tá. aproveita e diga pra ela que o povo aqui é bom de Bíblia, hein? Ó. Que bom, isso é ótimo. É irado. Ai, ai. Então é isso aí, pode começar, irmão. Ó, dando uma pincelada por cima, o que vocês já sabem, o complementarismo é a visão de que a mulher veio para complementar o homem. O homem, ele é um protagonista na visão complementarista, a mulher é uma coadjuvante. É como se Deus criou o homem para dominar e governar, e a mulher para auxiliar o homem. Essa é a visão complementarista. E nisso se desenrola, mas todas as outras questões de submissão, homem como sacerdote do lar, questões de homem como autoridade na casa, o homem da última palavra, a mulher ter que acatar todas as questões que o homem falar, vai ser sempre o que o homem disser. E ele vai ser a voz final ali. A mulher é sempre aconselhada a ser uma dona de casa e ser uma mulher que não tenha uma carreira, não tenha um trabalho ou dinheiro, mas que ela dependa do dinheiro do seu marido. Não que eles proíbam que a mulher trabalhe fora, porque tem mulheres complementaristas que trabalham fora. Mas eles dizem o seguinte: a mulher virtuosa, a boa esposa, é aquela mulher que é mãe, né, de vários filhos, e que é aquela mulher que é acatada do lar, que fica em casa. Não é aquela mulher que tipo faz uma faculdade, se torna uma médica, se torna uma advogada, uma política. Não, para eles, na visão complementarista, a mulher, ela nunca pode ser uma autoridade, segundo a visão de John Piper. A mulher, ela não pode ser uma autoridade, nem assim uma policial. Ela não pode ser. Ela não pode dar nenhuma ordem para os homens. A mulher, ela tem que sempre obedecer. É o complementarismo amplo. Ela é colocada como embaixo, abaixo do homem, mas é dito que não. É dito que eles são iguais. Porém, eu vou provar aqui para vocês que o complementarismo, ele diz que a mulher é igual, mas ele imediatamente na sua doutrina, na segunda fala, ele prova ali que a mulher não é igual, tá? Ela é desigual. Aí o que acontece? Nessa questão de complementarismo amplo, quando John Piper fala que nem assim, vamos supor que eu estou na rua, um exemplo que ele deu, e um homem para o carro e fala assim: oi, tudo bom? Onde fica o supermercado tal? Eu não posso indicar o supermercado, porque eu estaria dando uma ordem para um homem. Então, eu estaria errada perante Deus. Para você ter uma ideia de como que o complementarismo amplo, ele abrange a mulher no complementarismo, e ela não pode ser CEO, ela não pode ser líder. Você, como homem no complementarismo, não pode ter chefe mulher. Temos um caso que aconteceu numa faculdade há pouco tempo, que um rapaz, que ele possivelmente era dessa linhagem, ele, tirou a vida de duas mulheres que eram chefes dele. Ele já estava agredindo elas há alguns meses, já foi feito denúncia, mas nada aconteceu, até que ele foi e fez o que ele fez, porque ele não aceitava que uma mulher fosse líder sobre ele. Porque eles não aceitam liderança feminina sob nenhum aspecto, a mulher colocada abaixo, mesmo que a mulher estiver em qualquer lugar que a mulher estiver. No supermercado, a mulher estiver no hospital, estiver na rua, aonde ela estiver. A autoridade do marido é sobre ela em todos os contextos. É uma autoridade arbitrária e é uma autoridade absoluta, tá? E isso é o complementarismo amplo. Agora, gente, ele tem umas vertentes? Tem. Tem gente que se diz complementarista e tem um casamento igual ao meu. Senta, decide junto. Tem gente que se diz complementarista e a mulher que manda. Eu tenho várias amigas, eu conheço várias pessoas que se dizem complementarista, mas a mulher manda na casa, no dinheiro e no marido. Então, assim, o que a gente vê que eu acho que de nenhum lado é correto, um ficar ditando ordens para o outro.
O igualitarismo, a diferença do igualitarismo. O igualitarismo acredita que a mulher e o homem foram criados à mesma essência e com as mesmas capacidades. Questões de dom também. Começando aqui no caso, para a gente poder pegar aqui na Bíblia, no caso, não sei se vocês quiserem abrir ou não, Gênesis 1, que seria baseado no igualitarismo, 1, 27 e 28. Criou Deus, pois, o homem, Adão. Adão é raça humana, tá? Que vem de Adamá, que é terra, vindo da terra. Criou, pois, Deus o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Depois, em seguida, 28. E Deus os abençoou, ele lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Sabemos que existem 2 autores em Gênesis. Esse primeiro autor, ele diz que o homem e a mulher foi criado ao mesmo tempo e que ao homem e à mulher foi dado a ordem de governar. Dominar. Não foi dada ordem só ao homem. O igualitarismo, ele crê que a mulher, assim como o homem, ela está aqui para governar, de forma igual. Em seguida, onde que eu faço um contraponto sobre a questão de Gênesis 2,18. Fala lá da formação do homem, depois vem para falar a formação da mulher. Espera só um pouquinho. Gente, minha boca seca, tá? Porque eu tomei um remédio há um tempo. E minha boca seca, tem que tomar água o tempo todo. Então, vocês tenham paciência aí, que ele seja idôneo. O complementarismo se baseia nesse vertentes. Tudo do igualitarismo é baseado em Gênesis 2,18. Ezer kenegdo foi traduzido como auxiliadora idônea. Só que Ezer não significa auxiliadora. Ezer significa ajuda ou auxílio de Deus. E quando eu fui estudar, que eu tô assim bem a pé mesmo, porque assim, sou leiga no hebraico, porque eu comecei muito pouco, eu tô estudando nas letras, que eu fui estudar o hebraico e eu comecei a entender o significado das palavras, que no hebraico não tem palavra que é neutra. Uma palavra que é usada você para o homem é uma palavra, você para a mulher é outra. Ajuda para o homem é uma palavra, ajuda para a mulher é outra. Se a mulher for sentar, é uma palavra. Se o homem for sentar, é outra. Se a mulher for comer, é uma palavra. Se o homem for comer, é outra palavra. Então, quando a palavra que usa ezer, e você faz, se você for fazer, observar qual é a tradução, como que você faz uma tradução de uma palavra antiga? Por meio de comparação. Se você olhar todas as 21 vezes que ezer aparece no Antigo Testamento, todas as vezes a palavra se refere somente a Deus, inclusive aqui em Gênesis. E eles traduziram auxiliadora da palavra ezer, e a palavra ezer não é auxiliadora, porque a palavra ezer, ela significa ajuda de Deus, e Eva nem estava ali. Ele ia fazer uma ajuda. Como que Eva ia fazer uma ajuda se Eva nem criada foi? Nem tinha sido criada ainda. Então, ele teria que ter o quê? Quando fala lá, farei uma ezer kenegdo, ezer, ele teria que estar a palavra esra, ou que seria, farei uma ajuda feminina, que nem seria a mulher, né? Aí, mas a palavra correta é ozeret, ajudante feminina. E homem, se eu não me engano, é ozer. Então, ozeret é ajudante feminina. Para que Deus tivesse feito Eva como uma ajudante feminina para o homem, a palavra teria que ser ozeret, não ezer. Porque ezer se refere à ajuda masculina, se referindo a Deus, não se referindo a Eva. Inclusive, ezer é uma ação, é um verbo. Não é a produção de Eva. Eva é o resultado de ezer. Eva não é ezer. O complementarismo, ele diz que Eva é ezer. Eva não é ezer. Eva é o resultado da ação de Deus, da ajuda de Deus. Então, nesse sentido, se você for observar, estudar esse versículo, você vai ver que ezer foi feito uma ação de Deus, a mulher veio da atividade de Deus, que é ezer. Então, eles traduziram isso como auxiliadora idônea. A palavra kenegdo não significa idônea. A palavra kenegdo vem de neged, que quer dizer oposto, em oposição. Que, no meu ver, é sexo oposto. Porque Deus não faria mulher ou homem para ser oposto entre si. Mas é sexo oposto. Então, quer dizer, ezer kenegdo. Farei para o ser humano uma ajuda, um sexo oposto.
Porque Deus ele já sabia que uma pessoa só não poderia, né, ter descendência. Inclusive, quando fala aqui, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o ser humano, o homem, esteja só. Não é só sem uma mulher para fazer um prato de comida, para dar um copo de água, não é isso. É só sem descendência. Como que o ser humano teria descendência se ele não tinha o sexo oposto? Farei uma ajuda para ele, farei um sexo oposto. Em seguida, quando Deus fala que ele tirou uma costela, também tem outro erro de tradução. Porque costela, no antigo hebraico, significa lado, não significa costela. Lado, lateral, tábua lateral, galeria lateral. Como que eu sei disso? Você vai pegar todas as aparições de cela no Velho Testamento e você vai comparar, é assim que se traduz. Você faz comparação com antigas leituras e todas as traduções é lado. Não existe nenhum lugar na Bíblia que está escrito costela, só aqui. Então Deus não tirou um pedaço de osso do homem e fez uma mulher, não. Deus partiu esse homem ao meio. Inclusive que os antigos rabinos que estudam no Midrash, eles aprovam que o ser, eles acreditavam que era hermafrodita. Ele fez um ser com duas faces e dois sexos, que foi partido ao meio. Então, a mulher não foi feita de uma costela, ela foi feita da metade. Metade mulher, metade homem. Por isso que a mulher ela não veio do homem. Porque o homem e a mulher são metade. Tanto que quando ele fala que se uniu a ele, se torna uma só carne. Né? Como vai ser uma só carne se tirou um osso? Então você vê que não faz sentido. Então é um erro, outro erro de tradução. Resumindo, aqui nessa parte da questão da auxiliadora idônea e da costela, total erro de tradução, totalmente. Que vai trazer um rebaixamento para a mulher, vai trazer uma questão da mulher estar sendo colocada como se fosse feita como um presente. Inclusive a palavra aqui, no versículo, quem tiver com a Bíblia, no versículo 2:22, e a costela que o Senhor Deus tomara do homem, no caso, tsela, metade, lado, e a costela que o Senhor tomara do homem transformou numa mulher e lhe a trouxe. Essa palavra trouxe, ela é bo, do hebraico. Significa, quando se trata de uma pessoa, entrar e vir. Quando fala assim, Jacó entrou na tenda, entrou. Jacó entrou. Fulano de tal veio. Aí põe lá um homem falando que entrou aqui, ele veio. Quando se trata de uma comida ou de uma oferta, Caim trouxe uma oferta ao Senhor, Quando fala lá que Jacó ofereceu um prato de lentilha para o irmão dele, para roubar a primogenitura, ele ofereceu um prato de lentilha, era uma comida, E quando ele ofereceu uma caça para o pai dele, mentindo que ele era Esaú, também é bom. Então você analisa, toda vez que é usada a palavra para um ser humano, é entrar ou vir. E quando é usado para um objeto ou uma oferenda, é trazer. A mulher foi traduzida como trazer, como uma oferenda. Aqui está dizendo que a mulher foi trazida, ela não entrou. E quando é usado para um ser humano, tem que entrar. Por que a mulher não entrou, ela foi trazida? Como uma oferenda. Já era uma visão de subordinação da mulher. Você já vê que se você ler o texto da formação da mulher, você vai ver que o texto já é pós-queda. Ele já traz uma alusão de superioridade masculina e inferioridade feminina, colocando a mulher como se fosse um ser que veio para servir o homem, estar em função dele, sendo que isso não faz nenhum sentido, visto que estamos aqui todos para sermos testados. Como que eu, como mulher que estou aqui para ser testada, vou viver minha vida em função de um homem? Ou ele vai ter decisões sobre as minhas decisões, se no final eu darei conta sozinha? Inclusive o complementarismo prega que o homem dá conta dos pecados da mulher, que é um absurdo. E é tão fácil de refutar isso, é tão simples, que eu não sei como é que eles continuam pregando. Então, resumindo, essa questão de falar que a mulher veio da costela, que a mulher veio para ser auxiliadora idônea, que a mulher foi trazida ao homem, dada ao homem, a mulher não foi dada ao homem. A mulher e o homem são iguais, seres independentes, seres que cada um tem a sua vida, suas escolhas, cada um de nós dará contas a Deus. Se eu fosse uma pessoa que vivesse em prol do homem, eu e ele tínhamos que ir juntos para o céu ou para o inferno. Não tinha como um ir para o céu, outro para o inferno, porque nós temos decisões livres. Nós somos seres individuais, entendeu? Então não tem como falar que a mulher ela vive e o homem ele decide sobre a vida dela, sobre as decisões dela, se nós estamos aqui para um teste.
Não faz nenhum sentido. Outra questão, esta é a final, versículo 23, disse o homem, esta é a final, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Essa parte, gente, essa parte que fala assim, osso dos meus ossos, carne da minha carne, se você pesquisar na Bíblia toda, você vai encontrar vários outros versículos que os semitas, que os hebreus, eles usavam para dizer de uma pessoa que era parente. Fala, você é osso do meu osso, né? Labão falou para Jacó, você é osso do meu osso, carne da minha carne. Isso é uma cultura comum lá. Na minha opinião, tá bom? Que eu não tenho como comprovar. Na minha opinião, isso aqui foi colocado pelo copista, pelo cara que copiou o livro. Ele colocou, porque era uma visão dele, visão do povo hebreu. Você é afinal osso do meu osso, carne da minha carne. Então, por quê? Porque isso aqui é exatamente o que o povo hebreu fala, né? E assim, na questão assim, total, se você for ver, tem passagens, eu ainda estou estudando isso, tá? Que nem eu disse, eu sou leiga ainda no hebraico, eu ainda estou aprendendo, eu estou para acertar, para errar e para aprender aqui junto com todo mundo. E todo mundo está aqui para aprender. Eu vi versículos no hebraico que falavam do homem, Ha-Adam, que significa o homem, né? O marido de Eva, e a parte que falava Adão, que significa raça humana. E, tipo, Deus falava com ele, pessoalmente, por que você fez isso, tal? E a palavra estava escrito raça humana. Deus perguntou para a raça humana tal. E quando falava que o homem foi expulso do jardim, aí fala no singular que só o homem foi expulso do jardim, Ha-Adam, que só ele foi expulso sozinho. Então você percebe que a pessoa que copiou o Gênesis era uma pessoa pouco letrada. Tem vários erros, tem falta de vários versículos. Quando você lê o capítulo 3, que fala da queda, você tem a impressão que a Eva estava sozinha com as... Por mais assim pouco conhecimento bíblico do hebraico, uma capacidade muito pouca de raciocínio. Como que nós vamos pensar ou imaginar que num lugar que viviam apenas 2 pessoas, não acontecia nada naquele lugar, aparece uma serpente que uns dizem que tem asa, tem perna e não sei o quê, e fala, e diz que era linda, e Adão não estava junto ali com Eva, ele estava catando lenha, descendo o morro na folha de bananeira. Como que alguém pode pensar uma coisa dessas? Por mais leiga que a pessoa seja, que o maior acontecimento daquele lugar estava acontecendo ali, Eva estava sozinha com a serpente. Cadê os versículos que tem o diálogo de Adão com a serpente e o diálogo de Adão com Eva? Cadê esses versículos? Onde estão? Por que eu sei que Adão estava lá com ela? Porque está aqui. Ó, se você pegar o versículo aqui, 3, versículo 3, capítulo 3, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou-lhe do fruto e comeu. E deu para quem? Para o seu marido. E ele comeu. Ele estava do lado. Outro versículo. Aqui, número 3:17. Uma pergunta. E Adão... Irmã, é porque eu acho que tá ficando muito profundo e tá surgindo muitas perguntas. Tá todo mundo fazendo aí várias perguntas aí embaixo. Mas então deixa eu parar, que daí vocês podem falar a parte de vocês. Mais uma coisa aqui que você comentou. É que ele não estava que ele estava perto dela. Se ele estava perto dela, por que ela foi enganada? Diz que ela foi enganada e não ele. Então, o copista que copiou a Bíblia, ele falou que ela foi enganada e depois em Timóteo é dito que somente ela pecou. E que a mulher, e se você for analisar, aqui o texto dá a entender que somente a mulher falava com a serpente. Se ela foi enganada, não sei se ela foi enganada. Eles falam isso, que a mulher ela é enganável. Mas não está escrito? Então, beleza, ok. Aí a questão é, 2 perguntas, depois eu passo para a Adriana. A primeira é, você se considera feminista? Porque é o que, como percebe, se você está sendo acusada de ser feminista. Não sei se você conseguiu ver na rolagem. Eu não acho que é uma acusação ser feminista, eu não fico ofendida. Se os irmãos quiserem me chamar de feminista, não tem problema. Eu não fico ofendida. Na verdade, eu sim apoio e agradeço a Deus pelo feminismo, porque hoje eu estou falando aqui por causa do feminismo. Eu tenho conta em banco, eu posso votar, isso tudo é por conta do feminismo. Mas eu não sou feminista. Mas eu não sou também uma pessoa... que foi o homem que deu o direito da senhora votar. Não. Só não esquece que a gente não vai decidir feminismo agora, Cássio. A gente vai poder debater sobre isso também. A gente pode marcar um dia só para isso. Mas era só para ficar explícito se você é ou não. O que acontece com o povo cristão? O povo cristão, eles, infelizmente, a maioria é hipócrita.
Por quê? Porque, gente, veja só. Eu tenho uma pergunta. Só um minuto, irmão, deixa eu concluir. É isso, eu, pessoal. Se você analisar a vida das mulheres cristãs, as mulheres cristãs, elas usufruem. Tem alguém falando aí? As mulheres cristãs, como eu que sou cristã, mesmo eu não sendo feminista, eu entendo, porque quando eu fui procurar um apoio para mim, que a mulher tinha que ficar calada na igreja, a mulher é inferior, a mulher tem que obedecer, a mulher tem que calar a boca. Quando eu fui procurar um auxílio, uma ajuda, ninguém na igreja evangélica defende mulheres. Você não vê ninguém defendendo mulheres. Você vê só aquele mesmo discurso. Vai orar, você está apanhando? Vai orar. Você está sofrendo violência? Vai orar. Ó, Sara Mariana, a pastora Sara Mariana, ela ficou orando. Hoje ela está debaixo da terra. E mais 4 pastoras que foram tiradas da sua vida por pastores. Então, eu acho que nós, como mulheres cristãs, nós precisamos... Se eu posso hoje, eu posso fazer uma faculdade de medicina, e se eu posso hoje andar na rua sem a autorização do meu marido e sem o meu passaporte autorizado com a assinatura do meu marido, é graças ao feminismo. Eu não posso ser hipócrita. Eu não posso ser hipócrita. Foram os homens que fizeram essa lei, Os cristãos têm irmão. muita visão. Eu Homens. sei que as... Só um minutinho, irmão Cássio. Foram os homens que fizeram essa lei, não as mulheres. Eu sei que as feministas têm... as radicais querem que acaba com os homens, querem viver só serem lésbicas e raspa a cabeça, enche de piercing. Eu sei disso. Só que eu também sei que tem mulheres sérias trabalhando, juízas, que elas implementaram a Lei Maria da Penha, que muitas amigas minhas estão com medida protetiva porque o marido está ameaçando tirar a vida delas. Se não fossem as feministas, elas estariam já tinham estado sem vida. Depois a gente pode tirar um dia para você comentar tudo sobre isso. Porque eu acho assim, a gente não pode ser hipócrita. É porque assim, você tá falando falas muito fortes que necessita ter o contraponto, entendeu? A gente pra precisa saber isso daí. Sim, e é aí importante. tem a Adriana que também quer comentar e depois você pode responder depois, mas eu quero saber como surgiu esse seu estudo, de onde você tirou, é você sozinha ou você tá seguindo alguém que tá te ensinando isso? Esse aqui da palavra foi sozinha, esse aqui da Bíblia. A gente vai seguir a ordem aqui, a Adriana vai te perguntar, depois o pastor Cássio, o Fábio e o Simão. Não tem problema ela fazer uma pergunta, você falar e ela comentar um pouco mais sobre a fala, Adriana. assim para todos. Certo, a minha pergunta vai ficar para o final da minha fala, certo? Priscila, com todo respeito, tá? Você começou bem, mas se Gênesis está todo errado, então o problema não é a mulher, é a Bíblia inteira, na sua visão. Tá? Porque Jesus ele citou Gênesis, Paulo citou Gênesis, o Novo Testamento inteiro apoia Gênesis, certo? Então olha só, no hebraico a palavra é teslan, eu não sei muito o hebraico, o caso. Isso significa lado ou costela. Se Moisés quisesse dizer do meio, ele teria usado torce, alguma coisa assim. Então dizer que foi do meio não é Bíblia, isso para mim é poesia, viu? É poesia e não pode substituir o texto, mas de forma nenhuma. E a pergunta que eu tenho aqui é, se o hebraico não diz do meio, por que insistir numa leitura que o texto não sustenta, a Bíblia? Porque não tem erros ali, não tem como a gente tirar do texto para falar, não tem como falar do contexto se você tirar o texto e dizer que está faltando, certo? Obrigada. Você falou uma palavra aí que você falou que é meio, tortor. O que é a palavra? Eu anotei aqui, ó. T-O-K-H. Essa palavra é do hebraico antigo ou do hebraico moderno? Só olhei hebraico. A palavra de sela no antigo hebraico é lado, no moderno ele é costela. A senhora está falando da palavra costela? Do hebraico. A palavra no hebraico é costalo. Não, no hebraico é tsela. Eu tenho, se a senhora quiser eu abro, eu tenho 5 Bíblias hebraicas aqui. Será que você não está falando do hebraico moderno? Então, não, é o hebraico arcaico. A palavra costalo nem é costela, a senhora está certa. A palavra costalo, traduziram por costela, mas é costalo, e não quer dizer uma costela. A senhora está certa até então. Agora no andrógeno, essa tradução que você falou. No andrógeno vai ter um problema, depois nós chegamos lá, no ser andrógeno.
É complicado. Eu também não acredito muito nessa parte. Eu falo que é uma suposição que eles tinham de que era um ser andrógeno. Eu acredito que era um ser único. Isso é conversa rabínica, mas eu vou mostrar um judeu mostrando que não é andrógeno, um judeu. É que os judeus, eles também têm a divergência, né? Tem os que creem, tem os que não creem, tem os... Inclusive, ó, numa parte a senhora acertou. A palavra adjuntora significa algo oposto. Ou seja, uma opositora, mas não é que é para ela se opor ao homem, é porque ela tem um sexo diferente do homem. Exatamente. Ou um gênero, né, diferente do homem. Isso a senhora acertou também. Porque o que acontece? A palavra foi traduzida errada, né? E aí fica auxiliadora idônea, sendo que a palavra não é auxiliadora idônea, é uma ajuda para um sexo oposto. Mas ninguém corrige isso, ninguém acha que isso está errado, ninguém acha que tá problemático. Inclusive que a irmã Adriana falou sobre falar que Gênesis, que eu considero às vezes que o Gênesis está todo errado, eu não considero que o Gênesis está todo errado, mas eu considero que tem partes faltando, eu acredito que tem versículos faltando. Inclusive aqui, eu não sei se é no Gênesis 4... Mas, irmã, sabe por que não é corrigido? Só concluir aqui irmã? um minutinho, irmão. Só um minutinho, já vou deixar você falar. Só para concluir esse raciocínio rapidinho, tá? Não vou tomar mais tempo. Fala lá que, eu não lembro se é o 4, que Caim, né? Ele tirou a vida de Abel, depois ele foi para um determinado lugar e construiu uma cidade. O que não faz o mínimo de sentido. Porque, de repente, ele tá lá só ele. E de repente ele constrói uma cidade. Estão faltando versículos. A falta dos versículos não quer dizer que Gênesis está errado ou que Gênesis tem que rasgar e jogar fora. A falta dos versículos, ele pode ser que foi de forma proposital? Sim, eu acredito que na parte da Eva ali e da serpente, sim, foi proposital. Foi tirado, porque Deus depois perguntou para Adão por que ele ouviu a voz da mulher, cadê esse diálogo? Então eu acredito que sim, foi perda, porque a Bíblia foi despojo de guerra, a Bíblia foi pula letra. Então tem coisas na Bíblia que não dá nem para entender, tem coisas ali quando Eva fala assim, que eu consegui um varão com a ajuda do Senhor. Dá uma impressão, que quando ela fala consegui um varão com a ajuda do Senhor, dá a impressão que ela teve relação com Deus. Tipo, não dá para entender o que é falado. Por quê? Porque houve muitas cópias. Então eu não posso olhar lá que está escrito Ezer Kenegdo e aceitar que aquele é auxiliador idônea, porque está na Bíblia, porque... Olha, me permita, olha o que a senhora acabou de falar. A senhora disse que não dá para acreditar porque tem muitas traduções. E quem me garante que o que a senhora está falando está certo se as traduções foram muitas? Então, Ezer não significa auxiliador. Assim, você pode olhar nas suas Bíblias. Mas a senhora disse que é um problema sabe, do por que copista. Você não refutou? Por que você não refutou isso na Bíblia? Não falou então, eu estou usando a sua tese. Ó. A senhora disse que é um problema do copista. E quem vai me dizer que o copista que a senhora está usando não é um problema? Eu não estou usando copista. Eu estou pegando o que está aqui, que o copista copiou, e eu estou traduzindo novamente. E aí, quando eu fui traduzir, deu errado. Não está ali no hebraico, no original hebraico, mas não olha o que a está senhora escrito. acabou de falar. A senhora acabou de falar que a Bíblia foi traduzida várias vezes, é despojo de guerra... Copiada. Então, ó, e quem me garante que a tradução que a senhora está trazendo é a correta? Então, se Ezer Kenegdo está escrito aqui, as pessoas que são cristãs estão obedecendo a isso, na questão de auxiliadora idônea. Porque ninguém está se levantando para falar, não é auxiliadora idônea nem o senhor, pastor, porque o senhor, sabendo que Ezer não era auxiliador, o senhor não falou nada? Não, pelo contrário, eu falei que a senhora estava correta. Sim, sobre Kenegdo, mas sobre Ezer não. E ninguém fala nada. A senhora falou sobre far-lhe-ei uma adjuntora, não foi? E eu disse que a senhora estava correta, que seria uma opositora do sexo... Eu apoiei a senhora. Mas sobre a questão de Ezer, que o senhor falou... A palavra Ezer. Sobre o senhor falou, o senhor sabe que Ezer não é auxiliadora, entendeu? E muitos pastores hebraístas sabem que Ezer não é auxiliadora, mas nenhum pastor se manifesta e diz, essa tradução de João Ferreira de Almeida, Ezer Kenegdo auxiliadora idônea, está errada, porque nenhum pastor se manifesta. Porque nenhuma pessoa que estuda se manifesta e fala, mulher não foi feita para auxiliar o homem. Ela é uma mulher independente, o homem é independente, cada um tem as suas escolhas, um vai para o céu, o outro vai para outro lugar, cada um dará conta de si perante Deus no tribunal, sozinho, o homem não dá conta da mulher. Então, assim, são muitas questões que estão erradas que os pastores falam. Irmã, deixa eu fazer só uma perguntinha, rapidinho. O que significa Ezer no hebraico? Ajuda ou auxílio de Deus. Não, mas não tem de Deus. Aqui, calma aí, pastor. O auxílio é de Deus. Calma aí. Só um minuto, por favor.
Então, assim, ela diz que a palavra Ezer significa auxílio ou ajuda. Beleza. Mas não tem de Deus. Mesmo que De Deus não não tenha de Deus. tem. Sabe Não por quê? tem Eu falo que é de o Deus? significado da palavra Ezer é só ajuda, aquele que ajuda, auxilia. Quem veio Não ajudar? Não, Tem, agora no você está... versículo. É porque, assim, a palavra auxiliadora, que está lá traduzido, está correto com o significado da palavra do hebraico. Tá. Ezer significa auxiliadora. Porque significa justamente isso. Aquele que ajuda, auxilia. Só que aí você tem que interpretar o texto. Quando está escrito lá, disse o Senhor, farei para ele um Ezer. Ele fará uma ação. A mulher não é uma ação, um verbo. A mulher é o resultado. A mulher não é o Ezer. Ezer não é a mulher, não é função da mulher. Ela está dizendo que quem deu ajuda foi Deus fazendo uma mulher. Foi Deus, não foi a mulher que veio ajudar. Foi Deus. A mulher é o resultado da ajuda. É simples de entender. Mas o problema é porque você está dando um significado à palavra, dizendo que a tradução está incorreta, mas ela não está incorreta. Não, A tradução eu não tô, porque da não significa própria palavra significa ajudador, ou auxiliador. Pastor Simão, auxiliadora no hebraico é ozeret, feminina, auxiliadora feminina, auxiliador masculino é ozer, e ajuda feminina é ezra. Então, a Ezer é masculino, não pode se referir a Eva. É uma ajuda masculina, se refere a Deus. Por isso eu falei, ajuda ou auxílio de Deus. Porque ele é o ser que está ali fazendo a ajuda. A ação para fazer dois sexos, um sexo oposto, kenegdo, é de Deus, não de Eva. Não é Eva que veio ajudar o homem, mas aí foi Deus. porque a irmã isola o contexto. O problema está aí. Que irmão. contexto? O contexto que ele fez... vamos lá, a Bíblia diz que Deus fez Adão cair num profundo sono, correto? E desse profundo sono, Deus o fez o quê? O tira do lado, aí a palavra lá é lado, eu concordo com a senhora, lá realmente é lado, né? Tira do seu lado uma auxiliadora. Quando você olha para o texto e continua lendo o texto, e o Adão diz assim, porque ela é osso do meu osso e carne da minha carne. Por isso que traz essa tradução na questão de dizer que foi uma costela. Por quê? Porque do lado do homem, o que é que tem, senão as costelas? Do lado do homem que tem a costela. Então não tem problema traduzir como costela, porque do lado do homem tem, é o quê? Costela. Por isso que ele chamou osso do meu osso. Esse é o problema, contexto. pastor, traduzir como costela, tem um problema gravíssimo traduzir como costela. Costela é apenas um pedaço de um osso. A mulher não é uma costela, ela é a metade. Ela é metade, por isso eles se unem e se tornam um só. Ela é metade, ela não é um pouco, ela não é uma pequena parte. Ela é igual, humanamente igual. Não estou falando biologicamente aqui, antes que venham escrever que mulher tem vagina, homem tem pênis aí. A mulher e o homem são iguais em essência, em condição humana. A mulher decide se ela quer Jesus, se ela não quer, se ela vai para o céu, se ela vai para o inferno. Ela é igual ao homem em condições humanas, ela está aqui para ser testada, ela não é um pedaço do homem. Isso é uma coisa, é um erro. Ô, irmão, entendeu? Olha só. Pode falar. Um minuto. Eu não sei se a senhora sabe, no conceito judaico, o único que fazia o sacrifício era o homem. Ele levava tudo no o cordeiro judaísmo, para... pastor, tudo no judaísmo. A mulher não era nada no judaísmo. Então, a mulher irmão, era apenas uma escrava. Até eu queria falar sobre isso, sobre a escravidão Então, irmão, mas feminina. eu tô usando o conceito bíblico. Foi o que eu perguntei se a senhora ia usar. Tá. Ele oferecia um cordeiro por toda a casa, inclusive por sua esposa. Sim, porque ele era patriarca, proprietário. Era um clã. Não, a questão ali é para remissão de pecado. Então, essa questão que o senhor está levantando é na questão seguinte. O senhor está dizendo que o homem, ele era o líder, ele era o patriarca, por isso ele oferecia o sacrifício por toda a família. Inclusive, quando haviam guerras, as mulheres eram despojos de guerras. As que não eram virgens eram tiradas da sua vida, as que eram virgens eram dadas para homens escolherem. As mulheres, elas não tinham nenhum direito, elas eram escravas. Aqui, com todo respeito, esse discurso é feminista, não é isso que o texto diz. Pastor, se o senhor quiser, eu posso te mandar
todos senhora os levantou a versículos tese, que ó. mostram que as mulheres eram escravas. Não é isso que o texto diz. Qual o texto texto? diz assim, ó. As virgens, eles podiam levar, e elas eram tomadas como suas esposas e mulheres, e não como escravas. Não tem isso em lugar nenhum da Bíblia. É que a nossa visão moderna fala assim, de fato, no Velho Testamento, tem as Texto, por escravas, favor. Qual é que o nem, por texto, exemplo, por favor? Agar era escrava. Não, Aí Sara era a esposa. senhora está falando de outro contexto. A senhora falou que Israel levava as mulheres como despojos de guerra, como escravas. Todo Não. mundo. Todo Não, mundo. leva- Calma aí, gente, esposas. calma aí. O pessoal tá falando muito aí na rolagem, tá pedindo pra seguir a ordem. É um bom ponto que o pastor Cássio entrou, mas a gente vai ficar muito agarrado nessa parte. Tá. Irmã, anota essa parte, depois você volta Tá. pra comentar o que o pastor Cássio falou. Se o senhor quiser Oi. falar o versículo, pastor, depois eu vejo aqui, tá? Não, Só a vou senhora que retomar. levantou a tese, ó. A senhora disse que eram Eu quero levadas como falar. escravas. Tá, vamos retomar aqui a ordem, tá vendo, É pastor porque Cássio? Por isso eu que eu estou falei na visão minha atual, que eu Agar- digo que é uma Agar- escrava, Ó, mas no é. final da Deus live, veio. irmã, você vai ponderar se você está certo ou errada, certo? E analisar, porque você tá vendo que tá Ô, Ezequiel, tendo você tá preocupado com a minha boca, Ezequiel? Eu quero falar. Isso, vamos retomar aqui. Ó, a sequência. O Fábio vai falar, Tá. depois o Biel, e depois você repete um pouco do começo do que você falou. Tá, não quem não repetir pegou, né? exatamente, mas recapitular. Porque Tá. tem o Euricão, tem o Ezequiel, que chegou um pouquinho na metade aí, e tem a irmã Thalita, também Thalita não e ouviu Bial tudo. também. Pronto. O Biel, Pronto, ele vou viu fazer do minha começo, pergunta. então ele vai Ah, tá. comentar sobre. Pode Eu falar. acho que a minha pergunta é a mais tranquila e eu acho que eu deveria ter feito ela a primeira, é a mais tranquila. Mas antes de fazer minha pergunta, eu já quero dizer que eu já estou com pena do esposo dessa irmã, viu? Porque com certeza é ela que manda na casa. Mas enfim, a minha pergunta é a seguinte. Por isso deve ser bem Oi, irmã. sucedida. É. Então, a senhora usa que ela contém a palavra de Deus. Eu creio que ela contém a palavra de Deus. E eu provo, tá? Eu não falo só não, eu provo. O problema vai ser provar aqui, hein? Provo. Porque parece-me que a estratégia que a irmã vai usar é que todo texto que lhe refuta, você diz que é um acréscimo. Um acréscimo. Acréscimo ou o texto é corrompido, algo do tipo. Eu não acredito assim. Eu acredito na questão seguinte: a Bíblia, ela contém a palavra de Deus, mas tem muitas coisas na Bíblia que são histórias, né? É um livro histórico, mas tem as partes que são inspiradas, principalmente no Novo Testamento, mas o Velho Testamento também, né? Porque quando eu li a Bíblia toda, eu também senti a presença de Deus no Antigo Testamento. Eu também conhecia Deus. Não é só Qual no é o Novo problema? Testamento. Qual é o problema da base da sua tese? É que é basicamente desconstruir o conceito bíblico. Ela não se sustenta sem um conceito bíblico. Por exemplo, assim, essa parte que você começou falando lá, não sei se te chamo de senhora, de senhor, Fábio. já é uma forma que você já está mostrando um preconceito e até uma falta de respeito, assim, com a minha pessoa. Por quê? Só porque eu discordo de você, não quer dizer que você tem o direito de me desrespeitar. Ou dizer que eu sou o senhor da casa ou mando no meu marido. Então, porque eu não vou te desrespeitar e falar pra você que você é a mulherzinha da casa ou coisa desse jeito. Por que os cristãos, eles se acham no direito de desrespeitar as pessoas que não pensam como eles? Porque os cristãos, eles não ouvem. Eles não conseguem ouvir a visão de outra pessoa. Ela Ela não é é. cristã, não? Ela é. Sou. É porque ela falou cristão como se ela não fosse. Porque tá dentro do meu meio, Nós né? cristãos, né? Nós, Nós cristãos. os cristãos, nós. Porque eu nasci na igreja evangélica, eu tô dentro há nossa, gente, muito tempo. Eu tô dentro de igreja, eu já fui de muitas igrejas, eu conheço muitas vertentes, eu estudo a Bíblia há muito tempo. Então, assim, os cristãos, em geral, nós cristãos, eu já fui assim. Quando uma pessoa, uma feminista, falava uma coisa que eu não concordava, eu ia lá, eu humilhava. Eu xingava, eu maltratava essa mulher. Mas nessa Hoje eu parte de aprendi. você. Nessa parte você tem consciência do perigo que é você colocar a Bíblia como ela tá errada, fulano traduziu errado, ciclano. Sendo o Porque quão pesado é o nome dessas pessoas e o que eles fizeram na história, sendo você começando a estudar agora, como você mesmo disse? Então, eu começando a estudar agora, eu me conscientizei que nós não podemos demorar mais para falar o que está errado.
Eu vejo que está errado ali uma tradução, eu preciso falar. Eu não posso ocultar e ficar deixando com que anos após anos se passem e aquilo que está traduzido errado, que no hebraico é uma coisa e no português foi traduzida outra, no inglês também foi traduzida outra, mas no hebraico não significa aquilo. E aí eu então sei que aquilo está errado, eu tenho que falar. Você entende que, tipo assim, entre todas as pessoas que já passou na Terra, você é a primeira que teve essa visão, porque você que começou a ter esse estudo, não foi isso? Incrivelmente, eu tenho uma amiga que é judia, minha melhor amiga. O pai dela é israelita, ele sabe tudo do hebraico, hebraico antigo, novo, e ela passa muita coisa para mim. E incrivelmente, ela foi no meu canal e falou: você está certa sobre Ezer. Ezer não significa auxiliadora, eu sou judia. Ezer não significa auxiliadora, você tá certa. Ela falou para mim que nunca na vida dela ouviu falar isso, que alguém refutou Ezer. Eu nunca ouvi falar. Mandei mensagem pro Tassos Licurgo, falei para ele que estava errado o que ele estava falando, pedi para poder me responder, pra gente poder conversar, abrir um debate. Ninguém me responde, 4 pessoas me bloquearam. As pessoas não me respondem. Então assim, por que ninguém levanta a tese? Por que ninguém fala nada? Mas você quer que Sabendo eu que tá errado. Então vamos ouvir agora o Biel. Vai, Biel. Eu cito William Holiday, linguista de hebraico, dono de um dos principais léxicos de hebraico, aramaico e caldeu. Quando a gente abre no seu léxico, eu tinha aberto outro aqui, mas eu vou fazer questão de abrir o dele e vou mostrar aqui. Você manja de inglês? Não, infelizmente. Tá bom. Mas se você quiser traduzir pra gente, pode, fica à vontade. Por que eu não tô ouvindo o Biel? Não tô ouvindo ele. Vamos lá. Tô ouvindo normal. William Holiday, quando no seu léxico, aqui ó, Holiday Lexicon, aqui é a palavra Ezer, William Holiday Lexicon, a palavra Ezer. Aqui em Gênesis 2:18 ele vai traduzir como uma ajudadora. Que tá errado. Então quer dizer que o lexicógrafo tá errado. Tá errado. Com que base? Com que base você tem para falar isso? Com a base de que a palavra é masculina. Mas a questão, vamos lá. Então segure e afrouxe as suas roupas. Por diversas vezes, a palavra nefesh é usada para falar de homens, mas é uma palavra feminina. A palavra ruach também já foi Calma. A palavra nefesh, que é traduzido como alma, é feminina e é utilizada para falar de homens. A palavra ruach também é utilizada para falar de homens também, e é uma palavra feminina. Isso no hebraico nunca foi um problema. O termo em si nunca foi um problema. Tanto que por diversas vezes no hebraico temos, sei lá, uma palavra que ela é feminina em sua origem, por exemplo, Elohim. Elohim vem de Eloá, que é feminino, porém o sufixo in é masculino. Então quer dizer que Deus é uma mulher? Não. Isso não implica. Esse que é o detalhe. E outro ponto é que não faz sentido essa sua afirmação, porque, vamos lá, vamos pro texto. Vamos pro texto aqui do hebraico. O texto do hebraico, nós temos aqui a expressão, deixa eu abrir ele aqui. É que não faz sentido você falar que o texto está errado. E você falou que está começando a aprender as letras agora, velho. O texto não está errado, irmão. O que está errado é a tradução. Então, mas exato. Se você me falar que a tradução está errada, você tem que provar. Vamos lá. O texto reza da seguinte forma: Vayomer mer Yahu Elohim lotov yeot hadavar levador e acelo. Deixa eu fazer uma pergunta. Esse termo, acelo, que significa criar, aqui no caso, criar para. Quem é o sujeito do criar? Quem é o objeto indireto e o objeto direto desse verbo? Quem é o sujeito? Deus. Quem estava fazendo a ação de criar? Certo. E quem é o objeto direto e indireto? Então, a mulher, ela seria o objeto indireto. Deus, ele criou, ele fez a ação. A ação é Ezer. Ezer é um verbo. E mesmo que você deu o exemplo de ruá sendo usado, que é feminino, usado para homem, a palavra Ezer é usada somente para Deus, não é usada para seres humanos. E aí, pode ser que hoje você usa a palavra Ezer para seres humanos, mas no escrito antigo não era utilizado. Era utilizado como masculino e uma ajuda masculina. Então, claro que nem você falou, se Ezer for feminino, então Deus também foi chamado de mulher?
O que eu não vejo também que Deus tenha sexo, né? Mas esse que é o ponto. Jesus foi chamado de vida. Jesus foi chamado de vida. Vida, no grego, é rezoe. Zoe é uma palavra feminina. Quer dizer que Jesus era uma mulher? Não. O qualificador... O grego já é outra questão, né? Não, mas é isso que eu quero te ensinar. O qualificador nem sempre ele precisa concordar com o gênero. Nem sempre o qualificador precisa concordar com o gênero. E aí que entra o detalhe. O texto aqui, eu tenho esse verbo, esse ser, que é farei, ele está no imperfeito. De fato, Deus ele é o agente desse termo. Só que o objeto indireto aqui é o homem, porque eu tenho o termo lo, para ele, indicando o objeto direto. Ou seja, a finalidade disso que vai ser feita agora é para o homem. Só que o que será feito para o homem? Aí entra o objeto indireto. Ezer. O que é Ezer? Ajudador. Ajuda. Não é ajudador. Sim, mas... Então o léxico tá errado. Tá errado. Está errado. Não é ajudador. É ajuda. Ezer é ajuda. Ajuda ou auxílio. E em nenhum lugar você vai encontrar a palavra ajudador. Não faz sentido, porque aqui o termo, nesse sentido aí, você teria que me dizer que é 2 verbos, só que não é 2 verbos, é um substantivo. Na realidade é um o termo seria um não, verbo seria eser, que é farei. Mas ezer, vamos lá, ezer não é verbo, é um substantivo comum. Ezer, que é o termo... Ezer é usado como na Bíblia? Como ele é usado nas outras passagens? Só que aí que entra. Se eu for pegar o jeito que outros termos é usado em outros lugares, eu não vou ter, por exemplo, uma classificação polissêmica. Então, essa linguagem que você está usando não dá para as pessoas que são leigas entenderem. O que é polissêmica? Polissemia é quando uma palavra tem vários sentidos. Essa palavra não tem vários sentidos. Tem. A palavra, o sentido dela é determinado pelo seu contexto. A palavra ezer, ela tem vários sentidos, sim, e ele é determinado pelo seu contexto. Ela pode significar auxílio, ela pode significar assistência. É outro doutor em hebraico. Ô Biel. Oi. Me permita, você trouxe uma coisa importante. Irmã, a palavra pode significar socorro? Pode. A senhora pode dizer como é socorro no feminino para mim? Não sei, pastor. Eu só estudei a parte do Ézer e Oseret. Não existe socorro no feminino. Por exemplo, Cássio, na estrutura... É polissêmica, não é, Biel? E também não existe ajudante também na Bíblia. Ajudante feminino não existe. Cássio, se eu virar para você e falar bem assim, vamos supor que na ideia eu esteja namorando. O seu exemplo foi ótimo. Eu tô namorando e eu tava passando por um período muito difícil. Eu falo bem assim, Cássio, ela foi o meu socorro. Significa que ela é uma mulher. Mas é uma mulher. Ela é polissêmica, A palavra se aplica tanto ao masculino como ao feminino, como todos, né? Bial, se ela foi o seu socorro, você concorda que ela não é a sua socorrista? Que são coisas diferentes? Socorro é uma ação. Socorrista é uma função. Não. Socorrista já é outra coisa. Socorro é um substantivo. Biel. Rapidinho, Cássio. Socorro designa um nome a algo ou alguém. Nesse caso. E aqui nessa estrutura, nessa estrutura aqui, socorro, como a lei bem disse, é um predicado. Socorro, pelo menos no português, o socorro ele é um verbo. Idioma. O verbo socorrer. Socorro é um verbo? Eu socorro, tu socorres, ele socorre. Nós socorremos, vós socorreis, eles socorrem. Não é um verbo? É uma ação. Nessa sentença não é. Esse que é o detalhe. Uma mulher te socorre, certo? Vamos supor que você vai cair num precipício e uma mulher te socorre. Ela te socorreu. Isso significa que ela é uma socorrista? Na estrutura. Sim, Biel, significa que ela é uma socorrista. Tá no texto. Far-lhe-ei uma socorrista que esteja diante dele. É o que o texto diz. É porque gente, se você pegar todas essas aparições vamos deixar o Biel concluir aqui rapidinho. Isso pra mulher. Tá, vamos só deixar o Biel concluir pra gente passar por Euríclides, Ezequiel e etc. É porque ela quer porque quer. Ela quer porque quer. Tem as perguntas ainda, Aline. Ela quer porque quer denotar que aqui é um verbo. Só que em qualquer definição morfológica aqui vai ser um substantivo comum. Substantivo. Não é o verbo. O verbo tá antes. Far-lhe-ei, né? Far-lhe-ei, exato. Qualquer substantivo designa algo. A adjuntora é a ação do verbo, Biel.
Não, adjutora seria o... no caso seria o objeto. O objeto do verbo. Objeto do verbo. Ó, isso aí. far-lhe-ei. O que vai... Ó, far-lhe-ei. Far seria o verbo fazer. Lhe é o pronome oblíquo que se refere ao objeto indireto. Far-lhe-ei. Far-lhe-ei e o ei é a sentença do futuro do indicativo. Far-lhe-ei, Far-lhe-ei, ou seja, mudando. Vai fazer alguma farei coisa. para você, ó, far-lhe, li seria a mesma coisa que você, ou te farei. Far-lhe-ei, farei para você auxílio, ajudadora. Isso Só mesmo, que auxílio. o texto. Far-lhe-ei porque vai ter uma ação, correto, Bel? Sim. E o que ele faz com essa ação? Só que Uma socorrista? mas esse que é o detalhe. O resultado do farei, o objeto do farei é a auxiliadora. É a mulher que é feita. Esse que é o detalhe. O socorro verdade, de Deus, a mulher vira o socorro. o socorro de Deus não é feito. Quem é feito é a mulher. E a mulher é feita para o homem, e o homem é feito para a sua mulher. Esse é o ponto. E o contexto, e aí que entra uma das regras de valor semântico. O que rege o significado de uma estrutura, de uma porção, é o todo. O todo, o contexto, ele necessariamente precisa ser Eva. Porque quando eu vou para o verso 19, olha quem me aparece. Quando eu vou para o verso 19. Vamos fazer a leitura aqui. Verso 18. Disse mais o Senhor, não é bom que o homem esteja só. Olha o contexto. O contexto já está narrando que não é necessário que o homem esteja só. Se não é bom que ele esteja só, então é porque ele está só. Far-lhe-ei uma ajuda, um auxílio que ele esteja idônea. Não faz sentido o auxiliador aqui, ou assistência, ser idônea. Porque Não é idônea a palavra, tá errada essa palavra. Calma. Se eu for denotar nesse sentido, eu tô qualificando uma ação, não alguém. Então, porque ali não está qualificando, ali está dizendo que Deus fará uma ajuda ou auxílio para o ser humano, para que ele não fique sem descendência, um sexo oposto, que negdo. Então o ponto é simples. O que Deus faz é a mulher. E a mulher para o homem que no contexto está só. Tanto que na sequência, verso 19, o que é dito? O que é dito? Quando se faz a mulher? Você está falando do versículo depois que ele acorda? O que acontece? Vamos lá. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Pronto, ele estava só. Deus, em toda a sua misericórdia, fez uma auxiliadora para ele, uma assistência para ele, alguém que estivesse juntamente com ele no compromisso. E ponto. Por quê? Porque ele estava só. Não. E aí, sim, não tem como você comprovar colega. que Adão era macho. Não tem como você comprovar. Sabe por quê? A Bíblia foi escrita no picto-hebraico. Nós não temos acesso ao picto-hebraico. A Bíblia diz que ele é Zacar. A Bíblia diz que ele é macho. Zacar é macho. Então, a tradução aqui, a cópia, diz que ele é macho. Porém, não tem como você comprovar. Porque ali quando dividiu... O problema não tem como você comprovar. Não tem nem como macho, mano, no hebraico. O problema é que ninguém vai estar lá para pegar nas partes para saber só finalizando, se era macho, né? Só finalizando, é que eu fui cortado algumas vezes, mas só finalizando. O texto da Septuaginta, se tem um texto que ele é fiel ao hebraico antigo, é a Septuaginta. É um dos textos mais antigos que nós temos. O texto da Septuaginta, ele narra da seguinte forma: Caiepen Kyrios, ou seja, e disse o Senhor, Hotheos, né? Aí ele comenta, o kalon enaiton antropomonon. Não é bom que o homem esteja só. Poiestomenauton, farei para ele, boento kata auton. Boento é ajudadora. Aqui o termo está no feminino. O rapaz que leu o texto hebraico, que sabia do hebraico, ele leu o texto, ele traduziu para a Septuaginta por feminino. Aí eu faço a pergunta para a senhora. Por que o texto mais antigo que temos do Antigo Testamento,
o rapaz que leu o texto hebraico, ele tinha as cópias lá, ele fez questão de traduzir aqui o termo ajudadora no feminino. Por favor. E eu devolvo a pergunta para você. Porque ele vendo que no original era ajuda de Deus, ele traduziu como uma ajudadora, visto que em Gênesis capítulo 1, 28, deixa claro que a função da mulher é dominar e governar e não ser uma ajudadora do homem. Perfeito, eu respondo para a senhora. Eu respondo. Primeiro, porque diferente do que está acontecendo aqui, ele entendeu o contexto. E segundo, a mulher, ela foi estar sob a submissão do homem quando há pecado. Tanto que... E aqui é antes do pecado. Aqui é antes do pecado. Tanto que ocorre depois da queda do homem é que... O que o texto narra? E o seu desejo será para o seu marido e o quê? E no pecado. Já foi quebrado em nome de Jesus isso aí. Isso aí não pode ser usado como base que a mulher deve ser submissa baseado numa maldição. Então ponto, irmã. Já trazendo aqui o ponto específico. Então a sua leitura desse texto está equivocada. A sua leitura desse texto está equivocada. Se a posteriori disso é porque o pecado foi derrotado e etc., sem problema. Só que aí que tá, o pecado foi derrotado na cruz? Sim. Pois é. 1 Coríntios 14 para a senhora. Muito obrigado. Não entendi muito bem o final, mas tudo bem. Acho que o irmão Cássio ia falar alguma coisa. Aqui, ó, nós vamos achar lá no livro de Efésios, dizendo que Cristo é o cabeça da igreja e que o homem continua sendo o cabeça da mulher pós-cruz. Que vai abrir um leque enorme de fala. Peraí. Mas se as outras pessoas quiserem falar também... Eu quero... Não. Você tá sem voz, Aline. Vocês estão me ouvindo? O plano é falar, né? Mas se deixarem, a gente fala. Senão, a gente pode falar. Aqui na janela. Se deixar, não. Vou ficar quieta aqui. Ô, Aline, você tá me ouvindo? Ela tá sem voz. Ai, desculpa, tá sem microfone. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim, eu tô ouvindo. Eu tô ouvindo lá também. No livro de Efésios vai dizer que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça da igreja, que o homem é a cabeça da mulher. Pós-cruz, pós-redenção, continua sendo cabeça. Tá, gente. Mas vamos só seguir a ordem. O pastor Cássio Deixa eu só terminar. É que é outro assunto. É porque ela tá citando que vai entrar em outros temas. Minha pergunta. Mas o Eurico, o Ezequiel e a Thalita quer comentar. As outras pessoas têm que falar. E para poder falar também. Como eu já falei, se você quiser fazer rodar mais, pode ficar à vontade, me descer, depois eu subo de novo. Tá bom, mas por enquanto fique aí. Vai, Euricão. Esse pensamento seu, irmão, que você está apresentando aí, nós vamos ver que o próprio Rashi, ele vai concordar com você, que nesse versículo 18 é a manifestação de uma providência de Deus. Ali está se tratando de uma ajuda de Deus a Adão. Tá? Então, a gente vê o comentário dele, ele falando sobre isso, e ele vai trazer que essa ajuda, dependendo do posicionamento de Adão, ela seria resistente ou não. Então, no versículo 18, como ele vai dizer aqui, né, tem até uma tradução que diz que não é bom que o ser humano, o homem, seja só. Providenciarei para ele. Então, Rashi vai ter um comentário de Rashi que vai corroborar com esse seu pensamento. Tá? Ele vai dizer que ali está se referindo a uma ação, uma ajuda de Deus. A manifestação da criação da mulher, que seria essa ajuda, está nos versículos mais à frente. Mas Ézer, como você está colocando, realmente está se referindo ali à ajuda. Né? Eu só vou discordar quando você diz que está ali a ajuda de Deus. Né? Não está de Deus, está de Deus. Mas está sim se referindo a isso. E Rashi, no seu comentário, vai dizer que ali é uma ajuda providenciada por Deus para aquela solidão e que lá na frente ele estará criando, então, a mulher. Tá? Então, esse pensamento. Então, falar assim que o texto está errado ou
Não, porque a visão judaica sobre a mulher. Então é importante pegar os comentaristas e ver o posicionamento dele. De repente, a senhora vai encontrar mais respaldo para o que você está querendo trazer do que se colocar nessa oposição tão ferrenha. Mas tem esse comentário de Irache, vou pegar aqui depois para ler para você, e vai tratar sobre isso mesmo, que ali o texto está tratando de uma ajuda por parte de Deus para ele, que traduziram como adjuntora. Amém. Eu? Pode falar. Beleza. Não, é que assim, vamos lá, quero focar na questão do texto ali, que ela disse que quando o pecado é vencido na cruz... Tá muito baixo. Tá baixo. Que ela Ezequiel disse, não pode falar alto que a mulher dele briga, gente. É minha mulher que manda aqui. Né? Mas vamos lá. Olha, mas você estava falando outra coisa na rolagem, hein? Dizendo que o apóstolo Paulo estava certo. Eu deixo ela mandar. Vamos lá. A questão é o seguinte. Quando ela diz que o pecado é vencido na cruz, só que tem um problema que o próprio Cássio citou aí, eu concordo com ele, né? A gente vê questões de que depois da cruz, o apóstolo Paulo falando em Efésios, que é o que ele citou, e também tem o apóstolo Paulo falando em 1 Timóteo aqui, dizendo que não é o homem, não é a mulher que tem autoridade sobre o homem, mas é o homem que tem autoridade sobre a mulher. Isso é depois da cruz. Eu refuto. Tá, mas daí é que tá. Eu tô curioso para saber Refuto como tudo. você... Ela vai dizer que o texto é corruptível. Peraí. Deixa eu terminar. eu não vou dizer agora, depois eu falo. Eu tô curioso para saber como você, Priscila Moraes, que se diz cristã, até que Não ponto... fale assim, tá? Que é falta de respeito. Não, eu tô falando, você se diz cristã. Você não pode que falar é falta de assim. respeito? Eu me considero cristã. Se você falar pra mim, eu sou cristão, eu vou te tratar como um cristão. Se você falar pra mim, eu sou budista, eu vou tratar você como budista. Mas não é falta de respeito. Eu vou falar, dizer se que você se diz diz No começo budista. parecia que a senhora não era cristã. Foi eu que lhe corrigi. A senhora falou, os cristãos. A senhora não falou, eu nós sou cristãos. cristã. Eu sou Mas cristã. você se diz, quando você diz assim, ó, eu sou cristã, é você que se diz cristã, não é? Mas quando você expressa, você se diz, você tá Exato. dizendo que você não acredita nisso. Não, mas É daí... porque não Ezequiel, soou legal. confesso, É você porque responde- não soou legal, tá É entendendo? melhor você Calma, confessar que calma. você falou de forma da sua Não, vontade para ela ofender. Ela todo tem o direito de defender. discordar, não tem problema nenhum, mas vou continuar aqui. Eu tô curioso para saber como você vai refutar o próprio apóstolo Paulo. Por que nós temos problema? Primeiro, o apóstolo Paulo, ele mesmo diz que ele foi constituído pelo próprio Senhor Jesus como apóstolo, não por Verdade. homens. Então tem a questão da palavra inspirada. Nesse sentido, tudo que o apóstolo Paulo diz é inspirado, a não ser aquela passagem que ele fala, digo por mim mesmo, que eu não vou lembrar qual que é agora. De resto, tudo que ele escreve é inspirado. Então, nesse sentido, quando Paulo fala aqui que o homem tem autoridade sobre a mulher, isso aqui é inspirado. Porque se a gente diz que isso aqui não é inspirado, a gente cria prerrogativas para dizer que quando o apóstolo Paulo diz que Jesus ressuscitou dentre os mortos, isso aí também é refutável. Então quer dizer que tu está colocando, por causa de um versículo, por causa de uma coisa que você disse que o apóstolo Paulo não é inspirado, você coloca todas as outras que ele diz em xeque. Logo, toda a nossa fé está em xeque. Principalmente quando ele diz que se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, foi a nossa fé. Então você há de concordar comigo que até a ressurreição fica em xeque. Esse é o primeiro ponto. E daí, depois que a gente for falar desse assunto, aí eu falo a minha refutação daí Tudo do bem, mas irmão daí Ezequiel, do complicado. irmão Cássio É também. complicado você dizer que alguém que foi instituído apóstolo pelo próprio Senhor Jesus, você refutar ele. Com todo respeito, eu não refutaria Paulo. Eu não refutaria. Como você vai fazer, eu não sei. E Certo. pior, tem a questão de Jesus. Você diz, mas não é Gênesis que é todo inspirado, são só partes. E daí eu não sei quais são as partes que você escolheu que Gênesis é inspirado. Mas você também vai colocar em xeque o próprio Jesus. Por quê? Porque Jesus cita Gênesis em Mateus 19, verso 3 e verso 4. Porque ele fala da criação do homem e da mulher. Então você... Jesus, ele não cita o Gênesis todo e ele fala que as leis Eu queria, dos irmã, que israelitas tu falasse eram do leis de versículo homens. de Calma aí, Paulo. Simão. É que você tá cortando bem na fala dela.
É 2h20 Mas, da mas manhã. Ezequiel, conclui aí, porque acho que você está entrando em outras partes. Até esqueci que tá seus outro pontos e assunto já. perguntas. Não, é o mesmo assunto. A questão é colocar em xeque aquilo que Jesus e o apóstolo Paulo falou e a Bíblia toda. Tá, A mas questão aí você que- falou aí da parte do homem e a cabeça da mulher. Eu queria que ela refutasse, que ela falasse essa parte, Eu que queria você que já ela está refutasse entrando em qual? outras situações. Exatamente. Calma, Então, calma. sobre Ézer Kenegdo, já Não, fechou o assunto? Ninguém quer não. falar mais nada? É rapidinho. Não, ainda A tem um Tony aí que pegou desde o começo, a E Thalita. Thalita também. A outra questão aqui é porque, então, como é que Jesus cita um livro, no caso Gênesis, que nem todo é inspirado? Então, Jesus citou algo que não é inspirado. Inclusive, Que não ele é citou o livro de Enoque, né? Que eles Jesus? falam, quem lê o livro, quem lê o livro de Enoque, Salmo cita, Jesus e várias pessoas da Bíblia citam livros que são apócrifos. Jesus citou Enoque? Livro de Enoque? Eu não Qual lembro texto, agora, irmão? mas eu posso procurar Jesus depois. mesmo Ela tá quer falando dizer o de Novo Judas, Testamento, irmão. no caso. No o Novo Testamento. E nos, Isso, ela e quer nos dizer o Novo Salmos Testamento. citam-se livros Mas escuta, apócrifos ó, que não escuta, estão no ó. cânon. E o cânon pera. nosso é diferente do cânon de outros povos. Gente, vai mudar o foco. Tá, Vai mudar o gente, é o foco, que o gente. Ezequiel, ele faz a pergunta mais É que ele fez uma pergunta terrível, muito aí depois ele vai... Eu quero contando saber a resposta opinião da irmã dele, acerca de É. Paulo. O que Paulo queria dizer quando ele disse que Cristo é a cabeça da igreja e que o homem era a cabeça da mulher? Eu quero saber como ela vai refutar Paulo nisso aí. Vou refutar. O pastor Aceita. Simão, Simão. Simão. O Tony e a Thalita querem falar sobre o assunto Ézer Kenegdo, porque daí a gente vai mudar para o assunto de homem cabeça, Deus cabeça. Não, E a mas gente eles vai podem mudar voltar, totalmente. eles podem voltar, não tem problema. Pode ir nessa Eu aí quero do falar. Ezequiel. Pode ir nessa aí do Ezequiel. Ele falou alguma coisa, o Tony. Não, Eu ele... quero falar, mas Pra mim, você isso aí, pode ela responder. essa pergunta. Eu vou sair aqui, Tá, tá? eu vou falar então sobre Valeu. a Thalita também, concorda? Sim, ela diz Pode? que pode. Sobre a questão, quando fala que Deus é o cabeça de Cristo e Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher, vamos colocar primeiro aqui Efésios, vamos abrir Efésios capítulo 5. Gente, desculpa, tá? Esse fone tá doendo minha orelha muito, eu sou sensível, e aí, desculpa, fica toda hora mexendo, mas tá me incomodando. Você tá ótimo, irmão. Fique Eu tranquila. fico 3 horas com um fone desse na minha cabeça e não dói, não. Pois o meu dói. E eu Meu a dói. entendo. Aqui em Efésios fala, as mulheres tu é aqui... mulher. Exatamente. Tem brinco aqui, inclusive até cortei um pedacinho que tava machucando. Pode falar, irmã. Pode ler. Pode. Fala aí de novo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. Quando nós pegamos no grego o 21, sujeitando-vos uns aos outros, a palavra sujeitando-vos é hipotasso. Hipotasso quer dizer uma sujeição, vamos dizer, espontânea, uma sujeição de se subordinar, perder a sua voz, perder as suas vontades e se subordinar à vontade de outrem. Essa palavra aqui no 21, sujeitando-vos, hipotasso, está no particípio. Gente, eu não estou estudando grego, tá? Eu não comecei a estudar ainda. Eu fui pesquisar o que significava, por que estava no particípio e o que significava. No particípio, significa sujeitando-vos continuamente. Não é que é uma ordem para se sujeitar um ao outro na igreja. É para viver uma vida de sujeição. Você vai se sujeitar constantemente. Quando você vai para o versículo 22, a palavra sujeitando não está ali. Essa palavra sejam submissas, mulheres sejam submissas, não está no grego original. Só está escrito assim no grego original. Quem quiser depois pesquisa. Está escrito assim, ó. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, sendo uma vida de sujeição uns aos outros no temor de Cristo. Embaixo está escrito, falando para a mulher se sujeitar ao marido, está falando que um se sujeita ao outro. Em seguida fala ali que o marido é o cabeça da mulher. O que Paulo estava fazendo? Estava exemplificando. O que significa cabeça? Kefale. Kefale quer dizer, uns falam que é proeminência, outros falam que é líder, autoridade, outros falam que é origem. O que eu acredito? Eu acredito que pode ser autoridade, pode ser origem, pode ser proeminente. Pode. Porque Paulo ele estava dando um exemplo para aqueles homens daquela época,
para que eles estavam falando, olha, parem de tirar a vida das suas esposas, parem de maltratá-la, porque Cristo, ele também tem esposa, ele também tem a noiva, e ele exemplificou que a igreja é a noiva. Gente, a igreja é a noiva? Não. Nós vamos virar células de uma mulher gigante casar com Jesus Cristo? Não. Isso é uma exemplificação. Ele falou, Cristo, ele é o cabeça, a noiva é o corpo, você, homem, é o cabeça, sua mulher é o seu corpo. Cuide dela com amor, alimente-a. Olha como Jesus Cristo trata a noiva dele, a esposa dele. Ele morreu por ela. Ele teve um amor sacrificial por ela, ele lavou ela no seu sangue, ele purificou ela, ele colocou ela como santa, apresentou a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Jesus, ele está exemplificando. Jesus, olha o que ele faz com a noiva dele, faça o mesmo. Em seguida, versículo 28, assim também os maridos devem amar a sua mulher como se fosse o próprio corpo. Olha mais, quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida. Eles deixavam as mulheres sem comer, eles tinham autorização por lei para tirar a vida da esposa em praça pública. Isso aqui, tudo isso daqui é uma exemplificação. Se você me disser que Deus Pai é cabeça sobre Cristo, você está levantando uma heresia do arianismo, da lei do subordinacionismo, que já foi rejeitada há muitos anos atrás. Se eu não me engano, 325 depois de Cristo. Se eu não me engano, tá? Salvo engano. Então, quando você diz que Deus é cabeça sobre Jesus, ele é líder sobre Jesus, Jesus não é Deus, a salvação não valeu. A salvação acabou, não tem salvação, porque não foi Deus que morreu em uma cruz. Logo, ele é um Deus menor, então os testemunhos de Jeová estão certos. Deus que morreu na cruz, sim, Atos 20, 28. Não, irmão, eu tô dando um... Ela tá dando um exemplo. Eu tô dando um exemplo. Mas ele morreu na cruz, sim, ele morreu na cruz, sim. Sim, é que o irmão às vezes não prestou atenção no que eu falei. Então, desculpa, eu tô falando muito rápido. Eu falo rápido. Jesus morreu na cruz. Só que se você disser que Deus Pai é cabeça sobre Jesus, Jesus não é Deus. Porque Deus, a Trindade, não existe hierarquia. Não existe um Deus maior, um Deus menor. Não existe um que manda mais, outro que manda menos. Jesus Cristo é Deus. Se Jesus Cristo é subordinado... Se Jesus... Só Deixa só ela finalizar. Se Jesus Cristo for subordinado à autoridade de Deus Pai, Jesus Cristo não é Deus e a salvação, a morte na cruz, não é válida. Eu não disse que ele não morreu na cruz. Eu disse que a salvação não é válida, porque ele não é Deus. Entendeu? Porque a Trindade não pode haver hierarquia. Não pode haver hierarquia na Trindade. Pode falar. Beleza, foi boa a fala. O pastor Cássio quer comentar alguma coisa sobre dessa fala agora, né? Mas tem ainda a sequência do Tony e da Thalita. É um breve comentário, né, pastor Cássio? Sim, é no texto que ela acabou de ler. No texto que ela acabou de ler. Pois diga aí rapidinho. Rapidinho, aí os meninos já falam. De bobo ela não tem nada. Ela leu os versículos que lhe interessam e pulou o principal. Só que aqui ninguém é bobo, aqui a gente está de olho em tudo. Que aqui bom, o bom é isso. A senhora não leu o versículo 24, que diz assim, de sorte que assim, como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres, no plural, sejam sujeitas aos seus maridos. Aí a senhora diz que essa sujeição aqui, ela é, vamos dizer assim, opcional, correto? É um ao outro. Tá, Cristo tem que se submeter a mim, que sou igreja? Por isso que você não é cabeça. Então, quem é a cabeça? Cristo é cabeça porque ele é superior à igreja. Então ele é o exemplo de quem a igreja tem que se submeter, correto? Como? Ué, ele é o cabeça e diz que a igreja está sujeita a ele, então eu me submeto ao cabeça. Da mesma sorte a mulher. A mulher tem que submeter ao cabeça, que é o marido. E você é como Cristo. Você tem poder de morrer, derramar seu sangue e salvar. A senhora não prestou atenção. A senhora mesmo falou que Paulo está usando aqui o exemplo. Mas o versículo de baixo não tem sujeitando-se. No grego original, não tem. Irmã, escute. A senhora falou que Paulo está usando como exemplo exatamente que Cristo é o cabeça e que a igreja se sujeita a ela. E a igreja não pode estar acima de Cristo. Mas, pastor,
Eu concordo com o senhor que Paulo falou para a mulher submeter e ser sujeita ao marido aqui. Eu concordo com o senhor. Da mesma forma que a igreja é submissa a Cristo. A igreja nunca se sobrepõe a Cristo. Mais Nunca. até. A mulher aqui, ela é mais submissa ao marido do que a igreja é a Cristo, porque a igreja, ela tinha liberdade de abandonar a Cristo. A senhora também pode abandonar seu marido, não, quiser. nessa época aqui não. Aqui quem Não. abandona é só o homem. Mas a é o senhora está trazendo repúdio. para hoje. Não, isso aqui nós estamos lendo do século... Isso aqui é 64 depois de Cristo. Tá. Veja bem. A Só para mulher me que não podia explicar deixar essa o marido. parte, pastor. Só para me explicar essa parte. Ei, Sem escuta, a voltar senhora a disse que anacronismo, entendeu? a mulher não podia deixar o marido aqui? Não, a mulher não podia. E se eu lhe mostrar um texto que pode? Então, eu tô falando da cultura da época. Aqui Então, irmã, na na cultura igreja... da época, eu lhe mostro Eu sei o qual texto texto da cultura que da é, eu época. sei qual texto que é. Se a mulher quiser apartar-se do marido... 1 Coríntios capítulo 7. Não, Deixa eu nem só é concluir esse, não. aqui sobre a questão, pastor. Nem Só esse, concluir. não. Só concluir sobre a questão do marido Não e dá, de Jesus não. Cristo. Só um minuto. O senhor está certo quando o senhor diz que a mulher aqui, Paulo ordenou que ela fosse sujeita ao marido. O senhor tem conhecimento de que na época que Paulo ordenou, não tinha nada de errado ele ordenar que a mulher fosse sujeita ao marido, porque a mulher, ela era propriedade do seu marido? E este Irmã. mesmo tinha poder de tirar-lhe a vida? Irmã, escute. A senhora não está falando de